Quando a gente busca performance, algumas pessoas querem se isentar de fazer o dia do lixo. Pois bem, temos algumas considerações a fazer sobre isso, e a orientação que eu sempre deixo para os meus alunos é: faça o dia do lixo. Leandro Twin, pergunta a eles, quais são os alimentos melhores para eu consumir no dia do lixo, pensando nos meus resultados? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, então se puder clicar no gostei e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Quando a gente busca performance, cada segundo conta. Então é muito comum você ver atletas próximos de competições, em preparações, falando o seguinte: não vou fazer dia do lixo, é só um refeed. Leandro Twin, refeed, dia do lixo, mini bulk, quando eu estagnar, qual desses eu utilizo? Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin mais tema. Lembrei disso para falar para vocês. Então, as pessoas que acabam seguindo esses fisiculturistas acabam pensando, automaticamente, então não vou fazer dia do lixo porque eu quero a melhor performance. E pessoal, obviamente os fisiculturistas não fazem isso de uma forma a ser um desserviço, mas o que acontece é que a gente às vezes interpreta mal algum dado da realidade. Quando a gente não objetiva nada competitivo, posso garantir para vocês, faz 10 anos que eu acompanho pessoas e vejo resultados de pessoas que se isentam porque querem de fazer um dia do lixo e outros que fazem o dia do lixo. O que acontece é que o resultado na prática dos dois, numa boa estruturação, dá no mesmo. E por que isso? Leandro, mas está dizendo que se eu consumir aqui 5.000 calorias e no outro eu consumir 3.000 calorias, isso não muda nada? Pessoal, primeiro que a gente tem que lembrar que a dieta é vista como um todo. Então vamos pegar um bloco semanal e a partir desse bloco semanal eu vou colocar tudo que eu ingiro. Então se você consome, por exemplo, 2.000 calorias a mais, se você diluir isso no dia da semana, vai ser mais ou menos falando 300 calorias por dia a mais que você consumiria na média semanal. E aí já não começa a aparecer tanto. E o que acontece é que se você, por exemplo, está fazendo uma dieta de perder peso, e aí num dia só você come muito, exagera, vamos dizer que você tirou 500 calorias de déficit todo dia, então você tem 3.500 negativa na semana para você perder peso. E aí veio em um dia só, você comeu essas 3.500 a mais. E aí você recuperou tudo. Isso pode acontecer, você já viu acontecendo? Sim, eu já vi acontecendo. Só que existem outras manobras que você pode fazer para que você permita que esse indivíduo faça um dia do lixo, para que ele se satisfaça e isso mantenha ele aderido na rotina, sem prejudicar os resultados. E o que eu posso fazer? Eu posso criar um déficit calórico durante a semana um pouco maior. Então, ao invés de eu fazer um déficit calórico de 500 calorias por dia, eu vou fazer de 750, porque eu sei que esse indivíduo exagera um pouco mais em um dia da semana. Uma outra manobra que eu posso colocar é um combo natural para inibir o apetite dele. Então, nesse dia, Leandro, esse combo você já postou no canal? Precisa de uma informação sigilosa dos seus alunos? Não, eu quero o melhor para todo mundo, porque eu estou no mundo que você vive. Então, se esse mundo é melhor, eu vou me sentir melhor nele. Então, já está aqui no canal combo natural para inibir o apetite. Se não funcionar, pode descurtir o canal. Funciona. Que é Psyllium, cafeína e 5-HTP. Então, eu vou mandar esse combo mais ou menos aí, 1 a 2 horas antes de fazer a refeição do lixo e beleza. Aí eu não vou comer mais as 3.500, eu vou comer agora 2.500. E eu coloquei um pouco mais de déficit durante a semana. Então, esse indivíduo se sentiu muito bem comendo e tendo excelentes resultados. Então, quando você faz uma boa estruturação de dieta, quando você tem alguns pequenos macetes, coisas que numa faculdade de repente não te ensina, por exemplo, uma combinação de 5-HTP, Psyllium e cafeína, você não vai encontrar num livro, numa faculdade. Isso é uma coisa que a gente que vive ex-obeso sabe que é uma dificuldade, você combina uma coisa no momento da sua vida, outra, e depois fala, não, se eu tomar tudo junto, isso vai ser um excelente combo. E aí você vem e compartilha no YouTube e você recebe muitos feedbacks positivos, inclusive muito obrigado por isso. Então, esses pequenos macetinhos vão fazer muita diferença. Posso fazer, por exemplo, assim, num dia do lixo, que eu vou fazer uma refeição só, aplicar o jejum. E aí eu mando esse combo antes, então eu fiquei durante o dia sem comer nada, mesmo que eu coma muitas calorias, às vezes eu vou comer tipo 3.500 calorias no período da noite. Mas beleza, poderia ser 3.500 mais as outras, já reduzi bastante. Usei o meu combo,
Então eu tenho diversos macetes. Para quem não se dá tão bem com o jejum, come só proteína durante o dia. Só proteína e salada. E aí na refeição que você for comer, você come à vontade. Como você veio comendo proteína e salada, você tem bastante carne e gordura sobrando. Então você pode comer meio que qualquer coisa que vai dar no mesmo. Agora, eu não quero deixar vocês sem respostas. Então, se a gente for falar dos melhores alimentos para se consumir num dia do lixo, nós, pensando em eficiência metabólica, qual que deveria ser a prioridade? O carboidrato, com exceção da frutose. E por quê? Vou explicar para você. Porque a proteína ela vai fazer a recuperação muscular. Então, mais proteína do que 2 gramas quilo, a gente sabe de que não tem utilidade em 90% dos cenários. Muita gordura não vai ter uma eficiência metabólica porque ela não alimenta o nosso músculo em termos de encher glicogênio de forma tão eficiente. E por que o glicogênio é importante? Ele vai ser as cadeias de glicose dentro do músculo. Ele é um estoque energético dentro do nosso músculo. Quando você treina, você usa glicogênio muscular também. Então, se você tem mais glicogênio muscular, você rende mais. Se você tem mais glicose no seu corpo, você consegue, através de um processo, eu não quero entrar muito nisso, porque talvez fique confuso, mas existe um processo chamado ciclo de Krebs, tá? Um processo bioquímico, e nesse ciclo de Krebs existe uma etapa dele que é chamada oxalacetato. O oxalacetato ele se alimenta de glicose. Então, quando você tem glicose no seu corpo, esse giro ele vai acontecer melhor e com isso você tem mais queima de gordura, porque a queima de gordura passa pelo ciclo de Krebs. Então, quando você freia muito o carboidrato, você pode até perder gordura corporal, você estando em déficit calórico. Mas quando você tem a presença da glicose, você perde muito mais. E aí percebe que você entra num problema, porque para perder gordura eu preciso do carbo, mas eu preciso restringir o carbo, porque aí eu gero um déficit calórico. Então eu preciso de carboidrato para queimar gordura e preciso de um déficit calórico. Então eu não posso zerar o meu carbo, pelo menos não de primeira, como eu já expliquei aqui no canal, porque isso na maioria dos casos, salvo um ou outro, vai ser desinteressante. Então como que eu faço? Eu deixo o carbo baixo, mas um dia eu faço uma recarga, porque isso vai durar alguns dias no meu corpo e eu vou conseguir mais eficiência. É extremamente comum acontecer o seguinte: vem aqui, beleza, 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 chegou no dia da refeição do lixo. Como? No outro dia meu peso sobe, recupero 2 quilos, mas quando cai até o final da semana 3, 3,5. Ou seja, eu perdi os 2 que eu ganhei e mais 1 quilo na semana. Quando eu não faço refeição do lixo, recarga nada, carbo baixo direto, eu perco 2 quilos, aí beleza, não tem esse pico, mas aí eu finalizo a outra semana perdendo 500 gramas. Então no final das contas, não compensou, não valeu a pena. Porque sem glicogênio muscular o cara treinou menos intenso, então ele perdeu menos calorias. Sem a presença da glicose, o oxalacetato do ciclo de Krebs não funcionou tão bem, e assim vamos indo para uma piora metabólica. Então, falando disso, o mais importante vai ser o carboidrato. Só que tem uma exceção aqui. Nos carboidratos existem várias fontes, né? Sacarose, glicose, lactose, galactose e a frutose. A frutose não é vilã, perfeita? Já fiz um vídeo tudo sobre frutose. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo. A frutose não tem o poder de te dar um câncer hepático. Tá? O que vai te dar um câncer hepático é o abuso de álcool, de medicamentos, carga genética, entre outros fatores que depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Então, a frutose, o que acontece? A frutose ela é um carboidrato que vai se estocar mais no fígado. Ela tem uma afinidade. Ela olha para o fígado e fala, aqui é a minha casa. Quando você ingere o amido, por exemplo, do arroz, ele vai ter glicose, né? No final das contas vai ser quebrado o amido em cadeias de glicose, e a glicose vai ter afinidade tanto com o fígado quanto com o músculo. Então, o que é o problema da frutose? O problema da frutose é quando você tem um cenário de um fígado que já está cheio, porque você tem o glicogênio hepático, então você tem o hepático e o muscular. Eu quero carregar os dois. Se eu mando arroz, eu carrego os dois. Se eu mando frutose, eu vou carregar mais o do fígado e não o do músculo. Então o que eu faço? A frutose eu tento evitar. Não precisa zerar, porque o seu fígado também está depletado. Também está depletado. Está sem glicogênio ali naquele local. Ele também está dessa maneira.
Então você pode mandar um pouco de frutose. Então vou mandar uns sucrilhos, que é amido, mas ele tem açúcar. E açúcar tem frutose. Não, Leandro, você errou. Açúcar tem sacarose. Isso, sacarose é frutose mais glicose conectado. Então eu tenho frutose ali. Mas um pouco beleza. O que eu não posso é mandar 100% de frutose. Só que para você mandar 100% de frutose é difícil. Mesmo com alimentos ruins. Mesmo com alimentos que não são ideais. Então, frutas não são grandes fontes de frutose. Frutas eu posso consumir na minha refeição do lixo. Arroz não tem frutose, macarrão não tem frutose. Então, se eu for num restaurante e for comer sushi, por exemplo, legal. Se eu for comer uma macarronada, legal. Se eu for tomar sorvete, eu tenho um pouco de frutose ali. Mas também não é tão exagerado. Então, eu posso consumir sorvete. O que eu devo evitar? Quais são as grandes fontes de frutose? Vão ser justamente o xarope de milho. Então, o xarope de milho, que tem o xarope de milho, você deve evitar em excesso, mas você pode consumir. Então, quando você vai fazer uma refeição do lixo, tenta fazer o seguinte. Nesse dia, bate a sua proteína, 2 gramas quilo. Gordura, tenta evitar ao máximo, porque a gordura não vai fazer parte desse processo que eu te expliquei, pelo menos não de forma direta e eficiente, como o carboidrato, com exceção da frutose. Então, a sua prioridade, na verdade, no dia do lixo é bater a proteína e mandar bastante carboidrato, evitando o excesso da frutose. Churrasco. Show de bola! Mas quando você for beber o seu refrigerante, evita, porque ele é uma grande fonte de frutose. Evita o refri. Manda um refri zero, manda um suco, manda outra coisa. Mas faz o teu churrasco ali, pão de alho, arroz, tranquilo. Vai no restaurante japonês? Tranquilo, manda o sushi, manda o arroz, não tem problema. Vou mandar chocolate. Tenta deixar isso por último. O chocolate tem uma quantidade considerável de frutose também porque tem açúcar. Mas você não precisa deixar de mandar. É esse que é o grande ponto. É muito importante que a refeição do lixo aconteça e que tenha alimentos presentes que você goste, porque isso vai aumentar a sustentabilidade na dieta. A gente trabalha com uma recompensa. Eu fiz tudo certinho, esse momento é meu, da minha sanidade mental, eu estou alimentando antes do meu corpo, o meu cérebro, o meu lado emocional, para me dar força para os próximos 6 dias. Se eu quiser o máximo do máximo de performance, eu vou fazer com esses cuidados. Mas como eu disse, se você usa outras manobras na dieta, você não precisa se preocupar com os melhores alimentos para o dia do lixo. Caramba, que legal, Leandrão! Você teria, por um acaso, mais 10 dicas sobre como fazer o melhor dia do lixo? Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui eu deixei reunida 10 dicas através de uma enquete que eu fiz para vocês. Então é coisa que você vai ter dúvida aqui e que vai ajudar a sua vida a tornar mais gostosa e com mais resultados. Então não esqueça de conferir esse vídeo.